Boa noite a todos. Vocês deem um desconto em Denise, porque irmão é assim, muito apaixonado um pelo outro, aí faz essas rasgações de cedo. Desse jeito. Né? Gente, o tema de hoje é Meu Dever Lhe Respeitar, tem a ver com o fato de que nós temos, inquestionavelmente, enquanto civilização, ampliado a capacidade de convivência com a diferença. Não há como negar isso. Se nós compararmos como nós vivíamos ou nos relacionávamos com outro há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, é claro que não há como negar que a gente avançou. É claro que a visão que se tinha da diferença, por exemplo, quando os europeus chegaram aqui, era de dizimar todo aquele que não fosse igual a mim, que não cresce igual a mim. Mas nós sabemos que o processo evolutivo ele não se dá de uma forma linear. Nem na nossa vida, porque a gente vive tentando muitas vezes uma única questão avançar e a gente vai e volta, vai e volta. Tem hora que a gente perde a paciência com a gente mesmo, quando a gente pensa assim, não, eu consegui identificar tal deficiência, eu consegui criar certas circunstâncias ou certos anteparos emocionais para conseguir passar essa fase. E de repente a gente pensa que está tudo ok, uma situação ou outra oferece aquela velha questão e a gente cai de novo. Para que a gente pense assim, como é difícil mudar e por isso mesmo como a gente não tem como julgar as pessoas que são diferentes de nós mesmos. Se isso acontece com a gente, enquanto individualidade, no contexto da família, isso também acontece na humanidade enquanto conjunto de seres humanos encarnados. Nós sabemos, e aí muitos historiadores não sabem, porque não contam com essa perspectiva como possibilidade, que no processo de regeneração da Terra, pelo qual nós estamos passando, e todos os religiosos identificam, cada um dá um nome, Apocalipse, acham que é o fim do mundo. Outros dizem, é uma mudança de era, a nova era, saímos da era de peixes para a de aquários, os esotéricos e os místicos, os hindus dizendo que a gente está saindo da idade do ferro para a idade do ouro. E como todos esses processos de mudança de fase, há um momento de criticidade, um momento de confusão. Mas, do ponto de vista da história humana, que leva em consideração apenas o que materialmente nos é dado, eles não conseguem entender, por exemplo, como é que a gente pode identificar certos recuos civilizatórios tão gritantes, como tem acontecido em alguns lugares da Terra, que nos têm chegado como cenas extremamente deploráveis e lamentáveis, como, por exemplo, tem acontecido com o Estado Islâmico e toda aquela barbárie que eles têm praticado naquela região. Isso fica claro para nós o seguinte, que uma coisa é como nós ocidentais imaginando um Oriente Médio, imaginamos o Oriente Médio, outra coisa é chegar lá, intervir e ver o que é que acontece. Como aqueles grupos que têm um nível de rivalidade étnica muito alta, às vezes, sem uma ordenação com mais força, terminam indo para o encontro de lutas tribais. E isso aconteceu em vários países, aconteceu no Afeganistão, aconteceu no Iraque, está acontecendo agora nesse país que está conflagrado em guerra, mandando levas de pessoas para a Europa. Mas isso é só um sintoma da dificuldade que nós temos de lidar com o outro. É um sintoma que mostra, por exemplo, uma Europa que passou por várias tragédias em seu solo, pela incapacidade de conviver com as diferenças e que agora se fecha de forma indiferente à dor daqueles que buscam alguma possibilidade de encontrar salvação para suas vidas, de fato, já que ficando onde estão podem realmente morrer, serem trucidados, como tem acontecido para os que continuam nessa região conflagrada em guerra. Mas o desrespeito, ele não é só identificado nessa situação de conflito étnico e histórico que a gente tem visto agora no Oriente Médio, mas também no nosso cotidiano. A dificuldade que a gente tem de lidar com as pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente da gente, que têm uma crença diferente da nossa, que têm uma condição cultural diferente da nossa, social ou sexual. Enfim, nós temos uma profunda dificuldade de estabelecer o padrão de fraternidade, que é o objetivo-alvo da humanidade, desde que o governador celeste nos permitiu vir aqui nessa escola de aprendizes para continuarmos o nosso processo evolutivo. Num momento como esse, de transição, de profundas transformações, é dada a oportunidade de todos os espíritos que aqui passaram ter uma possibilidade de voltar aqui para tentar acertar. E é por isso que muitas vezes nós percebemos que mesmo pessoas que estão dentro de uma civilização, que nascem num país com o mínimo de civilidade, mas que continuam com um psiquismo ainda tribal, da época que estagiavam nesse psiquismo ainda no conflito, mesmo que não tenha uma luta étnica para travar,
mesmo que não tenha uma luta religiosa para travar, eles criam um motivo fútil para travar uma luta pela diferença. E é isso que alimenta, por exemplo, líderes de torcida, por exemplo, da Gaviões da Fiel, do Corinthians, ou da Mancha Verde, do Palmeiras, marcar via redes sociais para se encontrar no metrô para se matar. Eles não estão dentro de um país conflagrado em guerra, totalmente desestruturado, mas mesmo assim, como eles ainda estagiam num psiquismo de conflito, de incapacidade de fato de conviver com quem é diferente dele, basta um pequeno movimento de diferença para justificar a minha vontade de destruir o outro. Porque nesse caso, ainda há um atraso tão grande do plano evolutivo pessoal que é preciso se unir para destruir o que é diferente. Eles não estão aglutinados por um tipo de fraternidade, por um tipo de amor, por um tipo de sintonia cultural. Eles estão unidos na vontade de destruir e na vontade de matar. E é óbvio que a temperatura da violência, ela aumenta. E como a mídia exacerba isso, a sensação de caos aumenta em todos nós. Mas nós não estamos aqui para fazer uma análise da sociedade. Nós estamos aqui para fazer uma análise de nosso papel como ente dentro de uma sociedade nesse tempo no qual nós nos encontramos. E a grande pergunta é, como cada um de nós tem trabalhado as nossas dificuldades de conviver com as pessoas que são diferentes de nós? Que começa num ambiente, laboratório, por excelência, chamado lar. Nesse ambiente nós já temos o grande experimento da diferença. Irmãos completamente diferentes uns dos outros, criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas que se manifestam de uma forma única e que geralmente termina sendo motivo, por exemplo, de muitas análises psicológicas sobre como a personalidade se constrói, até que ponto ela é genética, ou até que ponto ela é social, ou é cultural, ou é criacional da família onde o indivíduo nasceu. Mas eles não conseguem explicar porque quando chega gêmeos, eles são diferentes na personalidade, e mesmo que sejam chipófagos, nasçam colados sem possibilidade de descolamento, eles têm personalidades completamente diferentes. O que descartaria apenas o ambiente, a genética, a sociedade e a cultura como evento formatador da personalidade. De modo que hoje as pesquisas todas, e que foram quantificadas por vários métodos estatísticos, chegaram à conclusão de que 49% da personalidade humana ela é explicada por questões de ordem genética, se você é homem ou se é mulher, se você tem um nível de social mais alto ou menos, se você tem ou mais cultura, na família onde você nasceu, o país onde você nasceu, a religião onde você nasceu, todas essas variáveis e outras tantas, elas vão influenciar para a formatação de 49% da personalidade. Hoje, todos os pesquisadores nesse campo dizem o seguinte, que 51% da personalidade estão numa variável não identificada. É um nome bonito, que a gente chama de reencarnação, mas eles não admitem. Mas pelo menos eles encontraram o limite. Porque a ciência ela não tem vontade de negar Deus. A ciência tem vontade de buscar a verdade. Então chegou no limite. Se eu explico a materialidade de 49% da personalidade e o 51% é uma variável não identificada, não é de um dia para outro que eles vão admitir a possibilidade de uma pré-existência do ser. Por isso que muitas dessas cenas que nós vemos é a vinda desses seres com toda essa demanda de violência acumulada e que querem dar vazão. E são para nós que estamos aqui encarnados, e a espiritualidade superior bem deixa claro isso, um teste. Um teste para ver até que ponto nós estamos, de fato, firmes na proposta do Evangelho. Porque se nós estivermos naquela situação ainda, não sei se vou, se fico, é muito fácil nós termos uma tendência de sermos tragados pelo movimento da massa, do comportamento coletivo, de desespero, de desesperança, de angústia, de medo, de sensação de que nada vai avançar e de que estamos entrando na rota do caos. Na verdade, estamos na crise profunda da transição humana e essa crise ela ainda está acontecendo e provavelmente teremos capítulos ainda bem mais complexos que exigirá de nós redobrar as esperanças e não somente olhar a cena, mas participar para a transformação do mundo novo. Nessa perspectiva, e pensando na incapacidade de respeitar o outro como uma das muitas questões que nós temos que trabalhar na nossa alma, porque tem a ver com o que no Evangelho segundo o Espiritismo vai chamar de uma das chagas da humanidade, as duas que eles dizem, o orgulho e o egoísmo, no final,
a grande questão do não respeito à diferença vai voltar para as duas questões básicas do orgulho e do egoísmo. Mas só pensando nele de forma isolada, essa incapacidade de contemplar a alteridade, a diferença, o outro em sua manifestação de particularidade, Sêneca, ele dizia para a gente que nós deveríamos procurar a satisfação de ver morrer os nossos vícios antes de nós mesmos. Porque, na verdade, nós encarnamos para construir dentro de nós uma vida melhor, uma personalidade mais capaz e que a gente possa avançar. Dalai Lama, ele diz assim que ele preconiza a ideia de 3 R's, que nós temos que lembrar de ter respeito por si próprio, porque quem não se respeita não tem capacidade nenhuma de respeitar o outro. Há sempre uma demanda de exagero, ou na agressão, ou no pedido de socorro, porque, na verdade, não se olhou para si com um olhar de misericórdia, de amor e de respeito. Em seguida, respeitar o próximo, e a gente está vendo todo aquele sentimento de eu preciso ter um sentimento por mim, e depois que experimento em mim é que eu tenho condição de sentir pelos outros. E, finalmente, responsabilidade por nossas ações. Seriam os 3 R's. Respeitando a mim, respeitando o próximo, eu vou ter responsabilidade sobre as minhas ações para comigo mesmo, que eu posso provocar de mal a mim mesmo, e o que eu posso te provocar de mal na convivência com os demais. Essas 3 perspectivas, ou esses 3 R's, nos permitiriam ter uma vida coletiva, desde o ambiente do lar até o ambiente social, muito mais harmônica. No final, voltamos para a grande questão daquilo que Jesus, provocado por um doutor da lei, perguntou como se poderia resumir as leis. Porque nós temos o Decálogo e Moisés depois fez mais 630 subleis, reinterpretações da Torá, na Torá, e aí Jesus foi provocado. E aí, qual dessas é mais importante? Ele resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sempre um sentimento de reverência ao Criador de tudo e de todos, e uma reverência a todos por Ele criado, nós e os outros. Mas isso é uma coisa que intelectualmente ninguém discorda. Todo mundo é capaz de recitar essa passagem do Evangelho, esse resumo da básica lei do universo, essas 2 leis que servem para qualquer ambiente do universo. Todo mundo entende. Agora, a dificuldade que nós temos de vivenciar essa experiência é que é a grande questão. Nos dias de hoje, nós somos chamados para uma experiência prática no cristianismo, ou em qualquer campo de fé no qual nós estejamos estagiando. Que a gente possa viver além dos conceitos que todo mundo entende, que todo mundo abraça, que é compreensível para todo mundo, que toca as almas mais sensíveis que querem se transformar e dizem é lógico, é verdadeiro, esse é o alvo, mas eu tenho dificuldade de alcançar. Nesse processo, a gente começa a perceber como o próprio Jesus ele identificava essa disfarçatez no ambiente no qual ele chegou na Judéia. Porque se a gente observar, durante toda a trajetória de Jesus, ele encontra um conjunto de personagens, muitos personagens com características pessoais e culturais únicas, e ele tem por todos uma profunda reverência, amor e respeito. A gente percebe todos os contatos de Jesus pautado por esses sentimentos, mas tem uma classe de pessoas que ele mostrava claramente um sentimento de menosprezo. Para a gente entender melhor isso, é que Jesus percebia que nos religiosos aparentes, que ele chamava de sepulcro caiados, os fariseus, havia a doença de uma sociedade, que tinha recebido uma mensagem espiritual transcendente através dos profetas e de Moisés, que tinha recebido a revelação de Yahvé, que tinha recebido a lei que estava contida nos 2 mandamentos, mas que tinha transformado tudo aquilo num conjunto de princípios e de práticas que apenas eram ritualísticas e que jamais iam ao encontro dos corações que sofriam. E ele via particularmente essas criaturas, ao meu ver, como as que mais prejudicavam o avanço da coletividade por ter transformado ou deturpado a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus naquela época, que os Evangelhos vieram depois dele. Por isso que, se você não vê Jesus tratar, por exemplo, nem os romanos que tinham invadido a Judéia, que escravizavam o povo, que era o povo dele também, porque ele era judeu, nem se dirigindo aos romanos, Jesus se dirigia
com tanto desprezo como ele se dirigia aos fariseus. Porque aqueles que deveriam ser os que levavam a esperança, os que consolavam os corações, os que acolhiam as almas caídas, eram os que muitas vezes provocavam mais dor, mais dissensão e mais discórdia, que viam os samaritanos como sub-raça, que não se podia chegar junto, que criavam um conjunto de rituais para que, praticando os ritos, se sentisse o homem diante de Deus, fazendo o que ele queria, mas com o coração ainda impuro. É o contrário quando a gente vê, por exemplo, quando ele vai ao encontro de Zaqueu, que era um traidor do seu próprio povo, já que colhia impostos para o invasor. Ele aparentemente seria muito mais motivo, se a gente fosse analisar sob a nossa perspectiva, vamos imaginar que o Brasil tivesse sido invadido pelos Estados Unidos e algum de nós aqui tivesse tornado, Érico, que é economista, tivesse tornado o Zaqueu da cidade. Estava colhendo impostos, ficou na frente, Érico, já sabe. Estava colhendo impostos para o invasor. Ele chegava nas nossas casas, pedia metade do que a gente tinha para mandar para os Estados Unidos. Como é que a gente olhar para Érico? Com profundo desprezo. Mas Jesus não via isso em Zaqueu, não via isso na samaritana, não via isso na mulher que estava sangrando e o tocou, não via isso em tantos personagens que, ao nosso ver, seriam motivos de afastamento, de preconceito. Ele conseguia encontrar possibilidades, mas nos religiosos aparentes, não. Por isso, tanta dureza. Ao contrário de tudo que a gente viu, ele também tentava desestruturar de forma clara muitos desses conceitos quando ele agia de encontro a esses dogmas, curando no sábado, não lavando as mãos para se alimentar, provocando, na verdade, esse grupo de pessoas para que eles percebessem o quanto eles tinham engessado a mensagem de Deus, transformado em algo que afastava e não aproximava. Ele sabia que a religião ela não alcançava os moribundos, aqueles abandonados, os desesperançosos. Por isso, ele trouxe um reino de amor que se estendia a todos. E quando os seus discípulos acharam, pelo medo do evento da sua crucificação, que precisavam repensar o cristianismo para uma aproximação com o judaísmo, ele chama Paulo, lá em Damasco, enquanto Saulo, para fazer com que esse amor se estenda não somente para a Judéia, mas para toda a humanidade. Hoje nós temos visto um bando de representantes de Deus, em todas as expressões de fé, que se dizem donos da verdade e que de forma covarde escolhem grupos que não agem como eles pensam e que deveriam se agir, que não vivem a vida sexual como eles imaginam que se deveria viver, que não cultuam Deus da forma como eles gostariam de cultuar e hoje usam de forma nefasta o poder político para tentar se impor às minorias, sejam sexuais, sejam étnicas, sejam religiosas. E isso acontece hoje no Brasil. Nós estamos vendo um recrudescimento de certos grupos que não representam uma religião especificamente, representam seus interesses e que usam, neste momento, para unificar alguns de seus rebanhos, a ideia de uma luta contra a imoralidade. E, mais uma vez, ao invés de serem elementos da concórdia, da unidade, da fraternidade, se tornam os fariseus dos dias de hoje, acusando, apedrejando quem pensa, quem age e quem cultua Deus de forma diferente de si. E é importante que a gente tenha isso em mente, porque nós não podemos assistir a tudo que acontece inertemente, como se em algum momento, se não tomarmos medidas em relação a isso, como se em algum momento isso não fosse um dia nos atingir. Nesse momento eu lembro da história de um homem que estava em seu país, lendo o jornal, e ouviu dizer que o país vizinho estava em guerra. Mas ele estava muito tranquilo, porque era no país vizinho. Certamente nada aconteceria no seu país. Ele continuou a vida dele muito tranquilamente. Até que certo dia ele percebeu que a luta e a guerra se aproximavam da fronteira do seu país. Mas é como se a fronteira fosse a Colômbia, ele morasse aqui em Campinas, ele pensasse, ainda tem toda a Amazônia, a região norte todinha, essa guerra não chega aqui nunca. Até que ele viu, depois de um tempo, que a guerra tinha entrado no seu país. Mas ele achou, está muito longe da minha casa. Até que um dia, as pessoas entraram na sua casa, agrediram sua família, mataram os seus, e ele se perguntou, por que ninguém veio me socorrer? Se nós olharmos
essas cenas de desrespeito que acontecem hoje no Brasil apenas como algo que quem vai resolver é a justiça e não agirmos como cidadãos que somos para reverter esse processo, para clamar por justiça, para representar judicialmente certos grupos, um dia nós podemos também ser vítimas disso. Certamente nós não somos vítimas diretas porque não representamos aquilo que há de mais exótico na experiência religiosa, como, por exemplo, é assim que se vê muitos dos nossos irmãos de tradição afrodescendente, que usam roupas ou rituais que os tornam vítimas mais fáceis por sua condição de raça ou financeira. Certamente os que são adeptos desse que é o grupamento que só para os judeus perde em termos de desenvolvimento intelectual e financeiro, que são os espíritas, não seriam atingidos. Não é assim que funciona. Se nós ficarmos indiferentes ao desrespeito, se nós ficarmos indiferentes à intolerância, ela um dia poderá nos atingir. E nós não podemos fazer isso não só pelo sentimento egoístico de imaginar nós não vamos ser atingidos. Nós temos que agir para proteger os grupamentos minoritários e desprotegidos. Nós temos que agir, nós temos que influir, nós temos que denunciar, nós temos que falar, para não parecer que é uma coisa que não diz respeito a nós. Diz respeito a nós, porque qualquer ser humano que é agredido por não poder se manifestar, seja sexualmente, culturalmente, religiosamente ou etnicamente, como ele assim pode, e se ele é desrespeitado, e nós calamos, nós nos omitimos. E nós também nos desrespeitamos porque fazemos parte da raça humana. Somos todos irmãos. A gente percebe muito isso porque enquanto muitos desses fariseus dos dias de hoje discutem dogmas, formalismos, às vezes se perde tempo demais com coisas questiúnculas. Dentro do próprio movimento espírita, se o passo é mais assim, se é mais assim, se é mais assim, o que importa é como socorrer, como chegar junto. Não se sente no espírita porque ele mexe muito a mão. Eu estou trazendo essa discussão para nós, para perceber que nós devemos ter análise crítica também sobre a nossa conduta, ou a possibilidade também do nosso farisaísmo, enquanto um grupo que busca seguir o Evangelho também, nós podemos incorrer nos mesmos erros. Eu estava conversando com uma pessoa do movimento espírita, e ela falando que estava indo para um encontro que vai ter nos Estados Unidos, são 10 mil pessoas, o Dalai Lama vai estar lá, e que era muito importante ir, porque nós temos que pregar a convivência com a diferença, o respeito aos outros, a fraternidade. Eu disse, eu acho realmente que isso é muito importante. Falei que em Campina Grande nós tínhamos o MIEP e tínhamos um encontro, chamado Encontro para a Nova Consciência, que tentava, Denise, fazer essa busca também de encontro da diferença. E depois que ele falou que iria representar o movimento espírita, eu falei assim, pois é, eu me pergunto o seguinte, como nós podemos ter tanta capacidade de dialogar com religiões diferentes e às vezes no próprio movimento espírita não dialogamos com o centro espírita que tem uma luz que é de outra cor? É um contrassenso. Nos afastamos apenas por um detalhe, ao invés de estarmos juntos, por tudo o mais que somos iguais. E assim no campo da fé e das experiências de fé na humanidade, por causa de questiúnculas teológicas, ou de dogmas, ou de ritos, que representam às vezes 2% da expressão da fé, nós deixamos de conviver com 98% de coincidência de valores que nos unem em torno de causas maiores. Isso vale para a nossa vida familiar, porque às vezes nós discordamos de alguém por uma questão pequena, travamos uma guerra por questões mínimas e esquecemos que somos da mesma família, irmãos de sangue, estamos no mesmo ambiente, temos os mesmos pais, às vezes temos a mesma percepção de realidade e de fé, mas por causa de um problema, de uma forma de ver o mundo, nós entramos em conflito. Isso é fácil de lembrar, porque vocês lembram que as últimas 2 campanhas políticas aqui em Campina Grande criou um tipo de paixão patológica que parecia de cidade de 3 mil habitantes. Famílias brigando por homens que nem sabem que essas pessoas existem, vestindo cores com uma força e um vigor, como se representasse a sua própria etnia. Veja como nosso psiquismo é frágil. Basta um estímulo para a gente reproduzir todo o padrão anterior, de conflito, de discórdia. De qualquer forma, era sempre mais tranquilo quando eu via aquelas moças que ficam com aquelas bandeiras, nos giradouros, nas esquinas, cada uma com a cor de um candidato, olhando uma para a outra assim, quase como inimigas. É que eu lembro que, graças a Deus, que no passado aquilo eram lanças,
que eram arrojadas e empurradas no coração do outro. E hoje é só uma representação de como a gente já foi mais rude, de como a gente já foi mais destruidor e mais beligerante. Mas se der estímulo, volta tudo. Por isso que nós temos que estar no combate constante, tanto em nós como na sociedade, tanto no desenvolvimento de nossas virtudes, como no desenvolvimento de um pacto ético-social mais respeitoso. Portanto, enquanto se discute essas coisas pequenas, questões teológicas, milhares continuam com fome, milhões se sentem culpados, se deprimem, tentam se matar, milhões e milhares de pessoas se suicidam. Nos Estados Unidos, por exemplo, um estudo recente que saiu mostrou que 781 soldados morreram nessas invasões, mas mais de 1.900 se suicidaram. E outros, que não são contabilizados, morreram viciados em drogas, em álcool. É como se de morte mesmo matada, como a gente diz aqui, de morte matada, morresse lá 781 soldados e como consequência da destruição do outro, o psicológico efeito que isso provocou neles fez com que mais de 5.000 se matassem, direta ou indiretamente. Para ver como há uma repercussão nessa escolha. Temos ainda famílias destruídas pelo egoísmo de alguns e pela ilusão de outros que acham que a melhor saída em busca da felicidade às vezes é sair de uma relação. Nós vemos em todos os cantos o desespero, a infantilidade, a angústia. Enquanto muitos discutem questões teológicas, milhões de almas deixam de ser socorridas. Por isso, nós poderíamos nos fazer uma pergunta bem cômoda. Será que hoje, na parábola do samaritano, nós seríamos o samaritano ou o sacerdote e o levita da indiferença? Quantas vezes nós somos indiferentes? Aquele que caído moralmente, em situação difícil, seja qual for, mas que não tinha nada a ver com a gente, eu não podia fazer nada, eu estava muito ocupado, eu estava muito apressado, eu tinha compromissos a cumprir, eu tinha que ir ao centro, eu tinha que abrir a reunião, enfim. Quantas vezes, em nome do formalismo, nós deixamos caídos? E essa pergunta tem que ser feita porque é uma pergunta que nos move, para que a gente não caia no mesmo erro, porque a forma como esses defeitos, eles criam contornos de parecer diferente para nos enganar, são muitas. A criatividade que a nossa própria mente faz produzir desculpismos para que a gente faça a mesma coisa de uma forma diferente, achando que está fazendo uma outra coisa como sendo virtude, é muito comum. Portanto, nós temos que nos perguntar: quantas vezes eu fui o fariseu e não o samaritano? Quantas vezes eu tenho sido o fariseu e não o samaritano? Quantas vezes a minha agenda tem deixado de me permitir atender a tantos que buscam? E quando eu cair, como eu quero que perto de mim se aproximem? Para me acusar, ou para passar de lado, ou para me socorrer? E aí, a lei é muito clara: aquilo que nós plantarmos, certamente nós iremos colher. E André Luiz diz: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus deverá aguardar sempre o melhor, e isso não é promessa de amizade, é lei. É interessante ele dizer isso: todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus deverá aguardar sempre o melhor, e isso não é teologia da prosperidade espírita, de jeito nenhum. E isso não é promessa de amizade, ou seja, você não virou um VIPzinho do outro lado por causa disso. Apenas é da lei, que quando você planta o bem, você colhe. Nessa perspectiva, Emmanuel, entre das muitas exegeses que ele faz de pequenos trechos do Evangelho, riquíssimas, como Denise me dizia, a gente viajando para Recife, ela disse uma coisa que me tocou profundamente. Ela me disse: no futuro, talvez daqui a uns 200 anos, as pessoas irão aprender português para poder estudar como Emmanuel comentou o Evangelho de Jesus. Porque, sem sombra de dúvidas, é o maior comentador que a gente tem do Evangelho. Não é à toa que Pão Nosso ganhou nos Estados Unidos, num concurso que existe lá sobre livros religiosos, como o terceiro melhor livro religioso, o livro Pão Nosso.
e ele foi analisado numa banca em que estavam vários padres e pastores. E o livro Pão Nosso, na abertura, fala de reencarnação e espiritismo. Mesmo assim, quando eles analisaram aquilo que Emmanuel conseguia extrair de uma pequena passagem do Evangelho, que às vezes nos assusta. Quando a gente está fazendo aquele Evangelho em casa bem despretensioso, abre ali Pão Nosso, vinha de luz, sabe? Aí um trecho, capacidade de síntese e de profundidade que ele tem sobre a análise, dá uma sensação assim de, cara, esse cara é o cara. É a sensação que eu fico toda vez. E aqui, nessa mensagem pelas obras, para tratar dessa questão da diferença e de como nós costumamos ficar muito mais próximos de quem nos é igual do que quem nos é diferente, ele usa uma passagem de uma carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, em que Paulo diz: é que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. É que os tenhais em grande estima e amor. Olha só, gente, como Paulo é sábio. Não porque ele é da minha religião, não porque ele torce pelo meu time, não porque ele é da minha família, não porque ele tem a minha classe social, não porque ele tem a minha cultura, não porque ele tem a minha raça. Que todo esse estima e amor seja pela obra que ele provoca, mesmo que ele seja completamente diferente de mim, acredite em Deus completamente diferente de mim, mas se houver nele uma obra que o dignifique, temos que ter por ele ou por ela muita estima e muito amor. E aí Emmanuel começa a dizer que todos nós experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leem a vida pela cartilha do nosso ponto de vista. É natural. Nesse momento em que a gente cria uma fraternidade por interesse, eu gosto de você porque você gosta de mim, eu gosto de você porque você pensa como eu gosto de você porque você gosta de sorvete de coco como eu gosto de sorvete de coco. Se você gostar de pistache, você é exótico. É estranho, pistache, coisa estranha. Isso é o quê? Sei lá, é um negócio verde. Tu é estranho. Qualquer coisa de diferente. Mas se você pensar como eu, se você agir como eu acho, se você frequentar a mesma religião, se for para o mesmo centro, se a gente puder ir para o mesmo restaurante, se a gente puder ir para a mesma balada, tiver o mesmo nível cultural, tiver o mesmo padrão de inteligência, aí a gente se gosta um do outro. Porque no fundo a gente termina buscando os semelhantes. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos esposam os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Ele já começa a dar umas cutucadas. Hábitos enraizados. Não no sentido de ser algo sólido porque tem raízes, mas no sentido de não ter avançado porque parou no tempo. Então, certos hábitos nossos são enraizados. E é engraçado porque a própria ciência neurológica hoje trabalha muito a ideia do quanto o hábito provoca envelhecimento. Aquilo que mais nós tememos, que é a aproximação do alemão, Alzheimer, por exemplo, ela é provocada pela repetição de comportamento. Quanto mais as pessoas repetem comportamento, mais envelhecem o cérebro rapidamente. Sentar na mesma cadeira, na mesma posição, para ver o mesmo programa de TV, na mesma cadeira da mesa, pedir sempre o mesmo sabor de pizza e sempre para o mesmo lugar e conversar com as mesmas pessoas, representa um profundo envelhecimento neurológico. Todo movimento contrário ao padrão, em que eu me desafio constantemente, representa a criação de novas sinapses neurológicas para criar novos circuitos de resposta ao novo que se me apresenta. Quando alguém concorda comigo, não há nenhum esforço intelectual, eu apenas faço, é mesmo. Quando alguém discorda de mim, provoca em mim a possibilidade de repensar todos os meus conceitos, reler tudo o que eu sei, para dar uma nova resposta que eu nunca tinha dado antes, para aquilo que me apresentou como algo desafiador e novo. Portanto, de fato, quem mais me acrescenta é quem de mim discorda, e não quem comigo concorda. Quem comigo concorda apenas me deixa naquilo que a gente chama de zona de conforto, que apesar desse nome, é extremamente desconfortável para o avanço do ser, seja do ponto de vista neurológico, seja do ponto de vista moral, seja do ponto de vista espiritual. São as pessoas que nos instigam a pensar diferente, que nos fazem avançar. O professor que nós gostamos é aquele que conta piada e não dá o conteúdo.
O professor que às vezes nós detestamos é aquele que força todo o conteúdo, que no final vai fazer a diferença na nossa vida quando a gente consegue passar no concurso. Porque quem nos ajudou não foi o que contou piada, foi o que forçou a barra. E a gente vai vendo que ao longo da vida, em várias experiências, aquele que nos instiga, aquele que traz o novo, aquele que nos obriga a experimentar, nos acrescenta. Mesmo assim, nós temos uma tendência, e Emmanuel deixa muito claro isso, de ficar sempre junto, sempre ouvindo, sempre numa concordância com as pessoas. Se é que a gente escuta quem pensa igual a gente, porque nos dias de hoje, com o WhatsApp, as pessoas elas não têm tempo nem de aprofundar o desenvolvimento de uma conversa, porque quando alguém emite opinião e você está tentando emitir outra, umas 15 pessoas opinaram e ninguém chega a conclusão nenhuma, porque não dá tempo de ler a timeline. E por causa disso, eu conversava com Denise e ela confirmou que na experiência dela isso tinha acontecido, muitos jovens no mundo não têm conseguido desenvolver textos de 2 laudas, não é, Denise? De 2 laudas na universidade, com profundidade e coerência, pela superficialidade das conversas truncadas das redes sociais. Mas não é o tema de hoje, eu não vou nos deprimir. Todavia, Emmanuel continua, nem sempre, e aí ele começa a deixar bem claro isso, a provocação que ele nos faz. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores. Porque nós temos nossos limites, muitos limites. A possibilidade da minha visão estar turva é muito alta. E se eu estiver psicologicamente desequilibrado, a turvação da minha mente é completa. Nada do que eu vejo corresponde à realidade do que é, mas à realidade do que eu imagino que seja. Por mais que o mundo seja colorido, eu vou vê-lo cinza. E se eu criar uma lente que vê tudo laranja, eu só vou ver essa cor. E assim funciona essas preconcepções, o que chamamos de preconceitos. É claro que ter preconcepções sobre as coisas nos ajudam. Se todo dia eu tivesse que lembrar como se dirige um carro, eu iria gastar muita energia só para uma coisa como essa, que depois fica automática. Se por um lado os automatismos e as preconcepções nos ajudam a orientar um cotidiano de ações, por outro lado, o enrijecimento que ela nos provoca nos impede de avançar. Então, é a velha dialética que está operando em várias situações da vida. Algumas coisas de fato têm que se automatizar, mas outras têm que avançar. Basicamente, o que tem que se automatizar são comportamentos. Andar, chegar em casa, trocar de roupa. Às vezes nós temos tanto automatismos que um dia a gente está indo para casa e alguém faz assim: por favor, antes de vir, passe no supermercado e traga o pão. E o que é que a gente faz às vezes? Vai para casa direto. Ou então, já aconteceu de um dia, eu comigo mesmo, depois dos 40 tudo começa a acontecer. Eu acordei num domingo, 5h30 da manhã, que é a hora que eu acordo naturalmente, tomei café e minha esposa olhando para mim de forma estranha, mas não falou nada. Até que eu me arrumei e ela: tu vai para onde? Para o consultório. Num domingo. Aí eu: ai meu Deus, devia estar dormindo. Me acordei, agora eu perdi o sono. O automatismo. Quantas vezes, por exemplo, porque meu consultório é na Prata, eu às vezes ia para algum canto e parava lá na frente. Meu Deus, começou, Jesus. Estou voltando. Começou a desconexão. Esses automatismos eles são importantes enquanto comportamento, mas conduta moral exige renovação constante, exige avanço. Enxergar o outro além do que ele apresenta para a gente, na profundidade com que Jesus envia as pessoas que todos viam como degradadas, é aquilo que nos faz alcançar o coração de quem está caído. Se o preconceito me turva, eu não me aproximo. Ele diz: nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes são os mais nobres e as nossas diretrizes as mais elogiáveis. Claro, nós temos que pensar o seguinte: se existe um plano evolutivo e vários graus de evolução, se você acha que você está no topo da pirâmide evolutiva, você está muito mais candidato a uma consulta psiquiátrica do que a angelitude. Se você tem um mínimo de bom senso, você há de imaginar o seguinte: existe muita gente melhor que eu em tudo. E aí me cabe ou 2 sentimentos clássicos: ou um sentimento de revolta e de menosprezo a mim mesmo por não ser tão bom, ou um sentimento de inspiração
a olhar aquele que alcançou como alguém que diz para mim: é possível, venha também. E essa escolha vai determinar se eu vou avançar ou vou ficar chorando no caminho das minhas impossibilidades, no que o Evangelho segundo o Espiritismo vai chamar de sofrimentos voluntários. Que, na verdade, não há um sofrimento materialmente palpável, mas eu crio o sofrimento por desejar o que o outro tem, por não ser como o outro é, por não ter a vida que o outro tem, por exemplo. Então, quando eu olho pessoas que estão avante do ponto de vista moral, eu não posso me sentir menor, porque eu estou no degrau que eu posso estar agora. Mas eu tenho que me inspirar para subir de degrau. Por isso, eu não posso imaginar que eu tenho as melhores interpretações em tudo, os melhores costumes e muito menos as diretrizes mais elogiáveis. Porque no plano da evolução tem muito degrau ainda a subir. E ele continua: daí procede os impositivos da desintegração da concha do nosso egoísmo. Ele coloca a ideia de uma concha, porque a gente se fecha. Feito uma tartaruga que quando você bate, ela puxa tudo, fica lá dentro, fechadinha, num ambiente mais duro, que permite sobreviver a uma coisa mais rígida, a uma tentativa de mudança maior. Então, destruir essa concha do egoísmo, a gente volta para o que o Evangelho fala: orgulho e egoísmo, as duas chagas da humanidade. Nesse processo, nós precisamos nos dedicarmos à amizade e ao respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se ligam ao nosso roteiro pessoal, ou seja, dedicar amor só quem nos gosta, só aquele que é bom para a gente, quem pensa como a gente. É o desafio do amar ao vosso inimigo. Isso aqui é toda uma descrição, trajetória psicológica do amar ao inimigo, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Às vezes, e essa percepção é importante, tem pessoas que nós percebemos muita conduta equivocada, mas ninguém é uma única coisa. Essa visão infantil e maniqueísta de que ou todo mundo é ruim ou todo mundo é bom, ou a pessoa é ruim ou a pessoa é boa, não opera num plano de evolução, em que na nossa personalidade tem pontos de luz e pontos de sombra. No outro também tem pontos de luz e pontos de sombra. Quando é que você não consegue ficar bem com ninguém? Quando você só consegue sintonizar a sombra do outro, porque você não consegue enxergar a sua luz. Quando você não consegue enxergar a sua luz, invariavelmente você não enxerga a luz do outro. Então, de quem você se aproxima, no seu ambiente de sombra, você só vê a sombra. E todo mundo tem sombra. E aí você diz: eu não gosto de Denise. Poxa, mas eu gosto. Porque eu tenho uma sintonia e consigo ver a luz dela e o outro só está vendo a sombra. Se você está nesse tipo de vibração, você não vai ficar com ninguém. Porque na impossibilidade de ver a sua própria luz, de se respeitar, o primeiro respeito a si mesmo, respeitar o outro e se responsabilizar sobre ações, como diz o Dalai Lama, nesse momento em que eu não me amo, eu não vou amar ninguém. No momento em que eu não me ilumino, eu não vou ver luz em ninguém. E vou encontrar o que todo mundo tem, e tem mesmo, sombras. E porque eu só enxergo isso, eu acuso todos. Ninguém me ajuda. Esse processo implica então dizer que só tem uma forma de resgate, voltando para mim mesmo e sendo o primeiro a me socorrer. E só depois que eu me levanto é que as pessoas começam a me enxergar, porque enquanto eu estou no chão, vão passar direto, porque também todos têm muitas angústias. Nesse processo, a gente vai vendo o que ele vai nos colocando aqui como possibilidade. Nós temos que ter reverência, respeito e amizade por todos aqueles que operam na causa do bem, mesmo que não seja dentro do meu espectro de percepção de realidade de fé, ou de cultura, ou de raça. Não importa. É quando você, por exemplo, olha Zilda Arnes, que criou aquele trabalho inteiro para combate à desnutrição infantil, que viveu servindo ao Evangelho e que morreu no terremoto do Haiti servindo ao Evangelho. Ela é espírita? Não, era católica. Deixou de ser uma grande servidora do Evangelho? De jeito nenhum. Quantas pessoas, às vezes nem professando uma fé, são um exemplo da dignidade humana? Enquanto que muitos que gritam e professam, apenas fazem isso. Gritam e professam, e não agem. E não têm uma conduta exemplar. E Emmanuel continua:
Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Ou seja, pessoas que têm responsabilidade e agem para a mudança, para melhor, do tempo histórico no qual estão inseridos, e não ficam apenas olhando pela TV, e que se movimentam para a mudança de tudo isso. Pessoas que impactam a vida de uma coletividade, independente de ser pessoas que estão na nossa perspectiva de fé ou não, de crença ou não, mas que contribuem para o melhor, merecem nosso respeito e nossa solidariedade. E ele diz finalmente, porque um dia nós compreenderemos que o melhor raramente, ele usa essa palavra muito claramente, o melhor raramente é aquele que concorda conosco. Isso é impactante, imagina. A maior parte das pessoas que gostam de mim, que concordam comigo, raramente são as pessoas que de fato vão me oferecer o melhor. Mas é sempre aquele, que concorda com o Senhor. Muito claro que ele está. Raramente quem concorda comigo me oferece o melhor. Mas sempre aquele que concorda com o Senhor me oferece o melhor. Colaborando com Ele, com o Senhor, na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Num processo de reforma íntima e de reforma social. Não é apenas uma iluminação no astra, depois vai para a luz, não. É uma iluminação que desce ao charco para implantar a luz, sendo um soldado do Evangelho. Não importa se é do Gita, do Alcorão, não importa se é do Evangelho, da Torá ou das Sutras, mas um ser que, reformando-se, iluminando-se, respeitando-se, amando-se, consegue sair da concha do egoísmo, como diz Emmanuel, age na transformação de si e do mundo. São pessoas que merecem reverência e respeito. Billy Graham é um dos mais amados pastores americanos. Tem uma obra de análise do Evangelho brilhante. Realmente, muitos livros dele são tocantes. E ele teve a oportunidade de conversar durante 15 minutos com o Dalai Lama. E a intenção dele era a intenção de quem acreditava que ele tinha a verdade e o Dalai Lama não tinha, era de converter o Dalai Lama ao cristianismo. E ele ouviu uma resposta do Dalai Lama que ele mesmo se impactou e trouxe para o meio cristão como um questionamento incômodo para nós. Ao final dos 15 minutos, o Dalai Lama disse o seguinte para Billy Graham: eu tenho muita facilidade para crer no Jesus que vocês pregam, mas tenho muita dificuldade em crer no Jesus que vocês vivem. Serve para todos nós. Eu tenho muita facilidade para crer no Jesus que vocês pregam, mas eu tenho muita dificuldade em crer no Jesus que vocês vivem. Por isso que Francisco de Assis, em relação ao Evangelho, nos diz sempre: prega o Evangelho em todo o tempo, se necessário, mas só se necessário, use as palavras. Porque alguém pode achar que pregar o Evangelho é fazer uma palestra no Seja. Fazer uma palestra no Seja é chegar em casa, ler Emmanuel, ler o Evangelho, ler Joana, ler a Bíblia, sintetizar, chegar aqui e falar. Se você é um professor, como é o caso de Oscar, de Denise, de Érico, como a gente já vive fazendo isso, a gente apenas já tem essa vantagem de falar. Um monte de aluno que não quer escutar. Então a gente pega isso, pega esse contexto do Evangelho e traz aqui porque fala grande coisa. Nós vamos ganhar o Oscar por isso. Não. Nós precisamos de fato entender esse momento da vida e que nós somos solicitados a viver a experiência do Evangelho. Viver o Evangelho. E quando necessário, falarmos do Evangelho. Nós não podemos ser indiferente a um conflito que se estabelece nesse país no campo da fé. Nós não podemos ser indiferentes ao desrespeito que alguns provocam à religião de outros. Nós não podemos viver de um Evangelho que apenas é um discurso, mas sobretudo que seja uma prática. E nós não necessitamos ter o dom da oratória para pregar o Evangelho, porque às vezes é muito mais fácil no silêncio do gesto
pregar o Evangelho do que num discurso de 50 minutos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.